trazendo sempre a informação, Flávio Silva. E a gente recebe por meio de telefone agora o doutor Antônio Balesteiro Júnior. Ele que é consultor em gestão de saúde, palestrante, colunista, tem sua coluna aí no Jornal Atlântico, participa quase que de forma mensal, quinzenal aqui com a gente no Jornal da Cidade. Fazia tempo que a gente não falava com ele, mas nós o chamamos nesse momento, doutor Balesteiro. Bom dia, seja bem-vindo à nossa programação, porque aquilo que falávamos no início da época epidemia de coronavírus, hoje uma pandemia mundial, algumas coisas que estamos vendo acontecer na prática, por meio de decretos de governadores, de isolamento social, isolamento vertical, para que o senhor pudesse dar uma informação para a gente de quem entende, de quem é da área. Afinal, o doutor Balesteiro foi secretário municipal de saúde em Balneário Camboriú na década de 90, entre 93 e 95, foi secretário de saúde do município de Porto Belo entre 2007 e 2012, além de ter participado como presidente do colegiado de saúde da ANFRE entre 2008 e 2010, entre outras coisas que estão em seu currículo aí, o que gabarita o senhor a falar de forma técnica e aquele olhar que alguém da saúde tem que às vezes nós, leigos, não temos, né, doutor? Bom dia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Flávio Silva. Bom dia. Todos os ouvintes. Dona Maria, seu João. Na época, inclusive, da H1N1, né? A gripe suína, eu era vice-presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde. Creio que foi em 2009, né? Por aí. Mas nós passamos uma situação também difícil, não desse porte. Mas, antes de mais nada, viu, Marquinhos? Isso vai ser superado, não tenha dúvida, tá? Isso vai ser superado, é um momento difícil e as pessoas crescem, os estados crescem, as coisas começam a ser resolvidas em momentos difíceis. Você pode ter certeza, e a gente tem conversado muito, temos lido muito, você tem me passado muitos materiais interessantes, né? Pesquisadores, Marquinhos, para a senhora, Dona Maria, seu João, uma pessoa que estuda muito, viu? E a gente tem conversado muito. E a projeção que o mundo se transforme com isso. E o Brasil também. O grande problema nosso hoje, viu, Marquinhos, são os problemas conjunturais que nós temos. Tá? Então, se o SUS é um ganho, existem problemas conjunturais com relação aos hospitais. Problemas que estão aí no dia a dia e que não são de agora. Não era um problema do presidente Bolsonaro, não é um problema do Moisés, não é um problema da Nilson. É um problema que vem de 30, 40, 50 anos atrás. É um problema crônico do INAMPS, do INPS, que gerou até a discussão de uma saúde universal, que é o SUS. Tá? Além de problemas que nós temos com a nossa situação epidemiológica, né, Marquinhos? A gente vai ter agora doenças sazonais, que é a H1N1, a cepa mais viral da gripe, estoura agora em abril ou maio. É a questão do sarampo, que é uma infecção respiratória grave. Nós tivemos 20 mil casos no ano passado, que vai estourar agora em abril, maio. Olha só, Dona Maria, seu João, coincidentemente com o top dessa doença, tá? Além do que, nós temos no Brasil, nós somos o 5º país mais idoso do mundo, temos 30 milhões de idosos no Brasil e 60 milhões de doentes crônicos não contagiosos, diabetes, hipertensão. Olha que quadro que pode se tornar complexo. Por isso as autoridades estão tão alarmadas pelos problemas conjunturais, pela situação epidemiológica, pela situação de sociedade, e estão tomando essas medidas. Mas certamente isso vai passar com quanto que nós estejamos unidos, venhamos a cumprir com as coisas e estejamos juntos os nossos governantes, entendendo os erros, cobrando acertos, mas com unidade de toda uma sociedade. Deixa eu aproveitar então, Balesteiro, para te fazer uma pergunta. Todas essas medidas, esses cuidados, quarentena, essa é a maneira correta? O que está sendo feito é o ideal? Tem que se fazer mais ou poderia ser um pouquinho diferente do que está aí para se proteger do coronavírus? Olha só, Flávio Silva, você tem quais ferramentas? Olha, a gente não tem vacina. Vacina está sendo trabalhada nos Estados Unidos e na China e de 12 a 18 meses para ela vir ser disponibilizada. Portanto, Dona Maria, seu João, o ano que vem não vai ser um problema essa doença, tá? O Covid-19. Não vai ser um problema mais. Até porque nós vamos nos tornando imunes a ela. Ela é autoimune. Só sabia, Dona Maria? Ela é autoimune. Numa pessoa com imunidade normal, ela se cura sozinha, tá? Então, daqui a um ano, vão ser outros problemas, porque a população mundial cresceu demais.
E numa doença infecto-contagiosa, historicamente, se você não tem vacina, a medicação que está mais promissora está sendo utilizada agora é a cloroquina, né, que é um antiviral. Tá? Inclusive o Ministério da Saúde, no dia 26, ele fez uma instrução normativa de uso em âmbito hospitalar. Não é para a senhora comprar no comércio, não é para comprar na farmácia. Em âmbito hospitalar para doenças graves, em combinação com antibiótico, e antibiótico não se usa para vírus, né? No caso de uma infecção oportunista, tá? A azitromicina que está sendo mais utilizada. Mas olha só, é uma medicação incipiente para pacientes graves. Então, que ferramentas você tem, Flávio Silva? Você tem o isolamento horizontal, ou isolamento social horizontal, que é usado bíblico, né? Você segregou leprosos, você segrega as pessoas com doença infecto-contagiosa, que é global. Você tem o vertical, que é aquele seletivo por faixas de risco, por grupos contaminados, e você tem a tecnologia. É isso que você tem, tá? Em algum momento, você pode usar o horizontal para você ganhar tempo, para você achatar a curva de crescimento, ou seja, dividir em meses, que é o que está sendo feito aqui no Brasil, em vários estados, inclusive Santa Catarina, para você estruturar o seu sistema de saúde, é o que o governador Moisés está fazendo. Poxa, você tinha no plano de contingência do coronavírus só 450 leitos de UTI. Está no plano de contingência, 10% para o coronavírus, 45%. Pô, isso é muito pouco, é o que se tem de UTI, SUS no estado, tá? Entre SUS suplementar deve ter umas 800. Mas olha só, é muito pouco. Quanto que ele estava, qual é a previsão mínima? 1.500, ele mesmo declinou. Nossa Senhora, ele tem que ganhar tempo para estruturar isso, certo? Diz ele que já conseguiu ampliar o número de UTIs para 800 e pouco, ontem ele falou em 118, para se juntar esses 450, né? Mas precisa de 1.500, então está se ganhando tempo para se estruturar, os municípios e tudo mais. Mas eu entendo, viu, que isso tem tempo e dose, porque causa um problema psicológico muito severo, problemas econômicos severíssimos, problemas de desordem social, daqui a pouco vão começar a acontecer. E o que está se usando no mundo, Flávio Silva, Marquinhos, né? Os modelos mais exitosos são da Coreia do Sul, né, que estabilizou em 8 mil casos e baixíssima letalidade, e a Alemanha, tá? Também mesma situação. E lá eles entraram com um trabalho muito amplo de testagem, tá? Testes rápidos, que inclusive foi a China que inventou, ela que está vendendo para o mundo, tá? Toda essa tecnologia aliada a essa doença. Mas vamos lá eles faziam na Coreia 10 mil testes por dia, na China 12 mil. A partir disso eles fizeram um isolamento social seletivo. E dependendo da característica do seu país, né? Porque a Alemanha tem uma área hospitalar muito ampla, também é um sistema universal, tá? Como é o SUS, mas tem uma área hospitalar muito ampla, muito bem estruturada, mais bem estruturada da Europa. E o seu perfil epidemiológico e populacional não era tão complexo como o da Itália, tá? Então eles tiveram condições de reverter. Tudo isso é pensado. Mas o que está se usando mesmo com efeito, e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já preconizou, são testes rápidos e a partir disso isolamento seletivo. Você não tem como isolar a pessoa durante todo o tempo. Isso causa prejuízo de todas as ordens. Doutor Balesteiro, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando essa fala que você está fazendo sobre os testes rápidos, né? Os testes rápidos foram comprados agora pelo Ministério da Saúde. Existem 2 tipos de testes rápidos que eles querem fazer. Um que é destinado aos profissionais da área da saúde, que é feito no 7º dia, muito bem explicado ontem pelo ministro da Saúde, o Mandetta. E um outro tipo de teste, que é o PCR, que tira a secreção do nariz, e eles querem cadastrar laboratórios para que em até um dia, por meio do aplicativo, a pessoa seja comunicada se está com o coronavírus já logo no estágio inicial, no 1º, no 2º dia, ou não. Com estes testes vindo à tona, a taxa de letalidade do coronavírus deve cair, porque hoje ela está em 3,5%, mas ela se baseia apenas nos confirmados. Mas como disse o Mandetta, tem muita gente por aí que pode estar rodando com o vírus, mas não está diagnosticado, não é isso? É isso aí, por isso que o isolamento social horizontal é ilusório, Marquinhos. É científico. E olha só, dona Maria, seu João, Marquinhos, Flávio Silva, Vini. Tudo que nós estamos falando aqui, 90% é certo. A gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Nós estamos aprendendo sobre o menino.
né? E é um menino perigoso, olha só, a gente está aprendendo. Por exemplo, achava-se que o clima podia interferir, já sabemos que não interfere. Ele não está nem aí para o clima, ele estoura de qualquer forma, não é isso? E muitas outras coisas caíram. Mas uma coisa científica que já se identificou. Primeiro, que ele fica na superfície até uma semana, tá? Ele fica em condições normais, por exemplo, sobre uma bancada, ele pode sobreviver até uma semana. Isso já foi identificado. Além disso, para cada caso que você identifica, tem outros 15 que estão ocultos, Marquinhos, que você não identificou. Então, quando você identificou um caso aqui, vamos supor, em Itajaí, o Balneário, tem outros 15 que você desconhece. Para você identificar esses outros 15, tem que fazer testagem. Então, você manter as pessoas em casa é muito ilusório, tá? Você precisa fazer testes, muitos testes, para daí você começar a ter uma situação real, um quadro real. Claro, então, nesse momento, o isolamento social, ele serve mesmo, única e exclusivamente, para atrasar o contágio e preparar a estrutura, né, doutor? Justamente. E a gente tem que compreender a situação. Por exemplo, eu me coloco no lugar do governador Moisés. Às vezes eu estou em isolamento também, né, Marquinhos? Então a gente fica aqui em casa, pô, você é governador maluco. Não é isso. 5 minutos depois eu penso, pô, eu sou um técnico da saúde. Eu me coloco no lugar dele. Você tem uma estrutura hospitalar de 117 hospitais que atendem pelo sul do estado, tá? E que, sendo que a maior emergência pública do estado, que é o governador Celso Ramos, não tem alvará sanitário, amigo. Nem todos os hospitais são que nem o Marieta Conder, que é um hospital categoria especial, 624 leitos, que atende bem SUS e suplementar, tá? O parâmetro que se tem é o Ruth Cardoso, lamentavelmente. Então, é uma situação complexa. Então, o que você está fazendo nesse momento é ganhar tempo para você vir com mais medidas. Agora, eu estava apreensivo, que agora o Ministério da Saúde comprou 10 milhões de kits, né? Testes rápidos. Porque essas medidas não vêm. Aí a gente fica pensando, pô, o que está fazendo então, amigo? Estão batendo cabeça? E a gente está vendo que está vindo. Outra preocupação, Marquinhos, outra preocupação. Um erro que a Itália cometeu. A Itália tem um sistema universal. Tá? Claro, lá tem é a maior população idosa da Europa, né? Isso contribuiu. Por isso que eu falei, quadros epidemiológicos e quadros populacionais interferem muito para se fazer uma leitura, tá? Mas olha só, eles têm um problema lá. Apesar de eles terem um sistema universal que nem o SUS, é descentralizado. E eles não conseguem fazer ações de centro, por problemas políticos regionais, são regiões muito fortes. E aqui nós estávamos com problemas nesse sentido. Me parece que a partir de ontem o Ministério da Saúde, o governo federal, se unificou para assumir novamente o protagonismo. Exato, isso que o doutor Balesteiro, isso que o doutor Balesteiro está falando, desde ontem, o gabinete de crise do coronavírus é que a partir de agora faz a coletiva, e ontem nós vimos o ministro das Forças Armadas, o ministro da Casa Civil, o ministro de Cidadania, o ministro da Infraestrutura, ao lado do que hoje seria o principal ministro do país, o Henrique Mandetta, que tem mantido o seu perfil técnico, né, doutor? Nós estamos acompanhando, não tem partido para política, por muitas vezes provocado pelas perguntas de jornalistas que querem, obviamente, que ele fale desse confronto político e técnico entre o presidente Jair Bolsonaro, que defende algumas medidas, e o ministro outras, mas a gente parece que, desde ontem, nós falávamos isso no particular, e o doutor, de que agora parece que a coisa começa a centralizar, o que antes não estava, como o senhor bem falou, comparando lá com a Itália. E a gente também tem que relevar, a gente fica muito ferida aberta nesse momento, né, Marco? A gente conversa muita coisa, eu estou chateado, você tá. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas e ter empatia. Se colocar no lugar do governante, não achar que ele está só querendo fazer política, que é uma situação complexa dessa, eu imagino que as pessoas deixaram um pouco a política de lado, né, amigo? Estão tentando fazer o que é certo, porque são vidas humanas, tem familiares também, um prefeito, um governador, tem familiares que podem passar por isso ou talvez já estejam, não é verdade? Então, eu vejo, por exemplo, eu cito para ver o caso do presidente Bolsonaro. Muitas colocações dele eu discordo, mas muitas colocações, por exemplo, o isolamento social vertical, talvez ele queira dizer, poxa, eu estou lendo que lá fora estão fazendo outra coisa que vocês não estão fazendo, pô. Não é isso. Só que a forma dele colocar, às vezes, seja agressiva, né? Então, eu vejo que há necessidade dessa compreensão, dessa empatia, dessa unidade geral. E o centro tem que estar no Ministério da Saúde.
Não adianta São Paulo fazer uma coisa, Rio de Janeiro fazer outra, porque essa doença é muito democrática, ela vai atingir todos em igual condição. Claro, São Paulo é mais populoso, vai atingir mais. Agora, São Paulo tem mais condições financeiras, tem condições, inclusive, de caminhar sozinho, sem o Brasil. Me parece que sim, acho que é o único estado que tem essa condição. Só que também tem que ter o juízo de entender que o Brasil não é só São Paulo. Tá? Então a gente tem, esquece um pouco, Dória, as questões políticas. Vamos fazer o que é bom para todos. Eu entendo que nesse momento isto é fundamental, um pensamento geral. Claro, vamos discordar de muitas coisas, como eu estou falando para você. Tá? Neste momento, se você... Olha, vamos até a semana que vem com esse isolamento global aí, tá? O isolamento social horizontal. Ótimo, passou disso, creio que não se justifica, né, Marcos? Mais alguns dias para estruturar. Não estruturou? Aí é preocupante, né, amigo? Por que não estruturou? Não vai, porra, as coisas começaram a se resolverem, né? Porque realmente o que está surtindo efeito, tá? Inclusive nós conversamos com um cientista, você até me passou, né, um material muito legal, Didier Raoult, né? Raoult, isso é. Infectologista do mundo. É o maior infectologista do mundo, é. Ele que começou os testes com a cloroquina. Com cloroquina e azitromicina, tá? E ele falou isso, ele falou, olha, isolamento social horizontal não resolve para nada, isso diz que o mundo é mundo. O que está resolvendo é isolamento social vertical, a testagem, né? É isso que tem que ser feito. A gente já sabe. Tá? Agora, por questões conjunturais, também a gente sabe que para você importar os testes rápidos é da China, demora, tem uma situação legal. O ministro falou ontem, inclusive, de repente, deslocar até um avião cargueiro para trazer, né, materiais outros, inclusive isso, não foi? Citou isso daí, uma logística nesse sentido, porque você tem todos os embaraços comerciais, o transporte, a gente procura entender. Então, por isso estamos todos assim, tá? Agora, as soluções apontadas não passam, não residem aqui, passam pela situação de momento. Reitero também, Marquinhos, isso é muito importante. Gente, não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Outras virão, esta passará. O importante é nós estarmos unidos, cientes das nossas coisas, cobrarmos do governo também a proteção econômica e social para todos os grupos. Porque hoje, os autônomos, imagino que sejam mais atingidos. Inclusive, eu sou autônomo, né, Marquinhos? Eu sou autônomo, tá? De uma hora para outra, se as coisas perdurarem, todos serão atingidos. Isso é muito democrático. Inclusive, os grandes empresas vão ser atingidos. Então, há necessidade que o governo também tenha ações nesse sentido. Até isso se justifica. Ontem nós percebemos esse comitê muito mais ampliado, como diz, da cidadania, das Forças Armadas, economia. Quer dizer, a coisa foi bem ampliada e eu tenho esperança, tá, que daqui para frente o governo tenha uma voz, tenha um protagonismo de todas as situações que mexem com isso. E uma pandemia é uma coisa muito séria que mexe com a parte de saúde, e essa parte de saúde em algum momento vai passar. Mas as sequelas disso são muito grandes. Então o Brasil tem que estar unido como um todo e sair mais forte disso. Muito bem. Antônio Balesteiro, nós queremos agradecer a sua participação aqui no Jornal da Cidade. Mais uma vez trazendo informações importantes e esclarecimentos para os nossos ouvintes, né? E obviamente vamos continuar mantendo contato aí para trazer sempre alguma novidade nesse sentido aí do coronavírus para o ouvinte aqui do Jornal da Cidade. Obrigado, Balesteiro, uma boa terça-feira. Obrigado, doutor, e continuamos estudando, juntos, separados fisicamente, mas virtualmente vamos conversando. A gente conversa demais, né, Marquinhos? Já temos tocado muitas ideias. O Flávio também é uma pessoa que procura muita boa informação, vocês aí como todos, né? Mas o Marquinhos, a gente tem conversado muito, Marquinhos, a senhora Dona Maria, o seu João, que não sabe, esse rapaz estuda muito, bicho. Meu Deus do céu, ele me traz coisas às vezes que eu não, me questionando que eu ainda não li. Olha, mas eu estou à disposição, viu, Marquinhos? E para trazer essa boa informação, mas me despeço com essa mensagem. Gente, isso vai passar. Outras virão pela população ter crescido demais, os problemas conjunturais. Vamos sair melhores disso, resolvendo problemas e nos tornando melhores, mais empáticos e mais solidários. Um grande abraço, Marquinhos. Bom dia, doutor Balesteiro, aí conversando com a gente. É bom esse olhar técnico, esse olhar de quem é um profissional da área. Com esse estouro de ofertas do Supermercado Osmari, toda quinta, dia da padaria.